Então, vamos dando sequência. Então, vamos falar da escala de Hochschild. Tá? Então, o moço, aquele que criou a tomografia, né, o Hochschild, ele criou essa tabela, também levou o nome dele. Tá? O que é essa tabela? É a densidade dos tecidos. Tá? Ela varia entre menos 1000, que é o ar, até mais 1000, que é o chumbo. Tá? E no meio temos o zero, que corresponde à densidade da água. Então, aqui temos os coeficientes de atenuação, o famoso HU, que a gente chama na tomografia, tá? Que é unidades Hochschild. Então, o ar, tudo que for relacionado a ar, vai ser do menos 1000 até o zero, tá? E o que for relacionado a osso, contraste mais denso, vai chegar até o mais 1000. Então, a tabela é conhecida como HU, tá? Então, aqui para a gente ter um exemplo. Então, a água vai aparecer o numerador como 0. O ar, menos 1000. O osso, 1000, positivo. O sangue, de 42 a 58. Se tiver uma hemorragia, vai ser de 60 a 110. O coração, 24. Fluido cérebro-espinhal, de 0 a 22. O músculo, 44 a 59. O fígado, de 50 a 80. Gordura, menos 20 a menos 100. E o pulmão, menos 300. Tá? O que isso significa? Então, cada tom de cinza vai do menos 1000 até o mais 1000. Dependendo o que for, ele vai ter uma quantidade de números de HU. Tá? O ar vai ser do menos 1000, aí vai chegar até gordura na mama e chega na água, que é o 0. E aí vai para o mais 1000, que é a parte mais densa, tá? Que vai ser sangue, baço, rim, fígado, coração, tumor, a bexiga, intestino e a parte óssea. Então, quanto mais claro for, vai ser positivo. Quanto mais escuro, é negativo. Aqui, ó. Como é que eu faço essa leitura? Através do ROI, tá? Então, o ROI é uma ferramenta que a gente tem na tomografia. Eu consigo colocar ele aonde eu quiser, qual tecido eu quiser, para verificar qual a densidade de HU que tem naquele local, tá? É utilizado bastante o ROI, principalmente em exames com contraste, tá? Por quê? Porque tem uma parte, principalmente as cardíacas, que eu preciso que o meu corte seja exato em tal local. Então, como que eu faço? Eu vou fazer o scout, vou pegar a minha imagem, corte axial, e vou pegar o ROI e vou pôr justamente aonde eu quero que o contraste apareça para mim saber exatamente o local daquele corte, tá? No momento que eu coloco o ROI em qualquer estrutura, quando o contraste estiver passando ali, ele vai mostrar para mim o local certo para mim fazer a programação, tá? Eu sei que falando assim é chato, mas eu vou tentar achar um vídeo utilizando o ROI para mim mostrar para vocês, tá? Aqui, então, ó, todas essas bolinhas vermelhas é o ROI, tá?
Eu consigo colocar na estrutura que eu quiser. E ele vai me mostrar qual a quantidade de HU, de unidades Hounsfield, para mim saber se está no padrão ou não, tá? Aqui é ar. Então, ele deu 953, menos 953. Então, se o ar vai até 1000, tá ok, tá? Aqui na órbita, ele deu 0,6. O que que tem na órbita? Tem líquido, né? E tem uma parte mais densa. Então, tá certo, porque a água é 0. Ele deu 0,6. Então, é isso que o ROI faz, tá? Ele consegue, eu consigo verificar o local que eu quiser para mim verificar se está tudo de acordo. Então, existe mais de 4.000 unidades Hounsfield numa imagem, porém, a gente consegue visualizar somente 256, tá? Através de um monitor ou impressão. São as chamadas escala de cinza, tá? Então, eu tenho uma escala de cinza muito densa. Quanto mais escuro, ar. Quanto mais denso, mais claro, é a parte mais densa, vai ser o osso ou contraste. Então, assim, olha, é infinitamente a quantidade de tons de cinza que a gente tem nessa tabela, tá? Por isso que a gente utiliza o ROI para mim saber realmente se cada parte está de acordo. Em questão da janela, tá? Para mim selecionar, eu tenho a largura da janela, que é WW, e o nível da janela, que é o WL, tá? A WW representa a faixa de HU numa imagem. Quanto maior o volume dos números do CT, da tomografia, eles vão ocupar cada tom de cinza, tá? E o WL vai determinar qual o valor central da janela. Como que é isso? Aqui, ó. WW, 1000. A parte do pulmão, ar, tá? Então, escuro vai ser ar. E o WL, 50, mais próximo à água. Então, é a parte de músculo, tá? WW500, eu já estou vendo o parênquima pulmonar, tá? E o WL menos 800. Então, eu estou vendo aqui parte mais densa, óssea, tá? Então, essa que é a diferença do janelamento. É chato, né? Essa parte. A Carmen tá lá, que meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí, prof, eu tô tomando antialérgico. Ah, Então, um tô aqui. solinho. Aham. Não, mas eu tô firme, tô Então conseguindo tá. acompanhar. A documentação tomográfica, o que que é? É depois que eu já fiz todo esse processo, aquisição, reformatação da imagem e o meu filme está pronto. Então, documentação tomográfica é o filme pronto, tá? Tem um textão aqui, mas resumindo, é o filme pronto, tá? Então, para mim ajustar as janelas. O que é janela? Eu vou ajustar a quantidade de HU. A largura, então, da janela refere-se à quantidade de unidades de HU, unidades Hounsfield, incluídas no quadro de escala de tons de cinza, que varia de menos 1000 a mais 1000.
relacionado ao contraste da imagem. Então, a largura, ela está relacionada ao contraste da imagem. O nível da janela, que é o WL, está diretamente relacionado com os valores da atenuação do tecido, determina o brilho da imagem. Aqui para nós resumir. Então, o nível, ele é definido como o valor da média da janela, tá? Sempre nas unidades HU. O olho humano tem a capacidade de diferenciar uma escala de cinza de 10 a 60 tons. A maioria das pessoas distingue em torno de 20 tons de cinza. Na tomografia computadorizada, há 2.000 tons de cinza, porque vai do menos 1.000 até o 1.000. Entretanto, podem ser obtidos 65.000 tons, tá? O que seria inútil se tivéssemos que apresentá-los ao mesmo tempo na imagem, porque o nosso aparelho não demonstra tudo isso, tá? Então, o básico é essa tabela que a gente utiliza, tá? A janela, então, ela vai ajustar na imagem as estruturas na escala cinza, tá? Então, o nível, que é o WW, vai ser a posição na escala de cinza, onde a imagem é centralizada. E a largura, que é o WL, vai ser a faixa numérica, tá? Eu sei que essa partezinha é xarope, mas a gente entendendo o que quer dizer o menos 1.000 até o 1.000, menos 1.000 é sempre o mais escuro e o 1.000 é o mais branco, já está ótimo, tá? Então, aqui o janelamento da imagem, que eu vou ajustar. Aqui, a imagem está totalmente branca. Então, eu não defino muita coisa. Aqui, ela ficou muito preta. Eu só vou visualizar uma parte dela, tá? E aqui tá mais ou menos. Então, essa é a manipulação do janelamento que a gente fala. Eu posso aumentar e posso diminuir. É a mesma coisa de pôr o contraste lá no raio-x. Vocês não tiveram a prática ainda? Ou já? Do raio-x? Não? Tá desligado, cara. As técnicas Zoom a gente teve prática. Não? Sim, um pouco só a parte de técnicas 1. Daí a gente fez, acho que foi os membros. Ah, tá, mas assim, vocês não fizeram estágio ainda, né? Não. Tá. É isso que eu queria saber. Porque daí vocês já iam entender um pouco mais essa parte do janelamento, que a gente utiliza bastante. Também no raio-x. Só um pouquinho de prática ali no laboratório da escola. Tá. Mas o que é? A janela mais fechada, então, é um alto contraste, janela aberta, um baixo contraste. Se eu fechar mais a janela, eu vou conseguir ver nitidamente. Se eu deixar mais aberto, eu perco a nitidez, tá? Resumindo, é isso. Então, aqui a documentação é o meu exame pronto, tá? Já processado, já colocado em um filme para ser impresso. Documentação é isso. É o resultado de todo o meu exame. Janela de partes moles, então, tá? Eu visualizo pouca parte óssea, mais a parte do cérebro. E janela de parte óssea, eu visualizo somente a parte óssea. Então, a gente tem ainda a reconstrução na tomografia, que é a multiplanar, bidimensional.
tá? MPR, um conjunto de dados volumétricos. Esse conjunto, então, permite a reconstrução em seções de qualquer plano, posso fazer sagital, coronal ou axial, e posso também formatar em 2D, tá? Então, a reconstrução axial, coronal, sagital. Posso fazer como eu quiser. Então, MPR é a reconstrução convencional em diversos planos. Esse é utilizado em exames de rotina. É o básico da tomografia, eu faço em 3 cortes, em 3 planos, tá? Sagital, coronal, axial. Então, exames básicos, eu faço a reconstrução nos 3 cortes. MIP é a reconstrução 2D e 3D. É utilizado principalmente na anjo de tomografia, tá? Então, eu vou reconstruir a anjo de tomografia em 3D, tá? Olha só, que legal. Eu tenho umas imagens de tomo muito show de anjo e reconstrução 3D. O VRT, então, é a reconstrução 3D. Eu posso fazer a reconstrução 3D da parte que eu quiser. Parte óssea, rins, artérias, veias, crânio, do que eu quiser, tá? Essa parte 3D aqui é muito boa. Eu consigo visualizar tudo, principalmente se existe fratura, parte óssea, se eu tenho algum trombo, alguma artéria ou veia entupida, é muito bom. Então, as reconstruções tridimensionais, elas geram modelos tridimensionais de imagem, tá? Onde cortes de menores espessuras proporcionam imagens de qualidade superior. Então, quando eu for fazer reconstrução 3D, de preferência que eu faça um corte mais fino, tá? Para a minha imagem ficar boa. Então, aqui são as reconstruções que a gente utiliza, o MIP, RSS e o VR, tá? Se eu estiver indo rápido, me fale. Então, no raio-x e na tomo, o que vai importar é a densidade das estruturas analisadas. Uma vez que estruturas com alta densidade, como o osso, terão densidades diferentes de estruturas como baixas densidades, como ar e gordura, tá? É a mesma questão do raio-x, então. As estruturas de densidade intermediárias terão, portanto, comportamento diferente dos vários tecidos humanos. Então, assim, não muda o raio-x para tomo a questão da densidade. No raio-x, o pulmão fica escuro, na tomo também, a parte do ar, tá? O osso fica claro, na tomo também ele vai ficar claro. Então, ela não foge muito à questão, porque é utilizado a radiação igual, né? Tá? Então, aqui a gente tem alguns algoritmos de reconstrução, tá? Que a gente utiliza. Se eu fizer uma tomografia de criança, tá? Partes moles de criança, eu vou utilizar o soft, tá? Se eu fizer partes moles de adulto, que eu quero visualizar músculo e vísceras, como um abdômen, uma coxa, que mais? Um braço, qualquer parte assim, tá? Se eu quiser visualizar músculo, eu vou utilizar o standard. Tecidos de densidade intermediária, então, entre os músculos e ossos, eu utilizo o detalhe. Somente tecido ósseo é o bone. ênfase nos tecidos ósseos, tá? Um filtro mais duro é o EDG. E somente parênquima pulmonar eu vou utilizar o long, tá?
Se eu fizer uma tomografia de tórax, quando eu for reformatar, eu vou fazer uma reconstrução Lung e uma reconstrução Standard, tá? Por quê? Eu vou visualizar a parte do parênquima pulmonar aqui, e aqui eu vou visualizar tecidos moles, no Standard. Se for uma tomografia de tórax, suspeita de fratura de costela. Então, eu vou fazer um Lung e um Bone, tá? E o Bone é parte óssea. Então, aqui eu tenho já as imagens, ó. O Standard fica totalmente nítido a minha imagem. Esse aqui é um corte axial, tá? De abdômen. O que eu visualizo aqui? Um rim, outro rim, a parte de intestino, tá? Aqui, fígado, coluna e músculos. Essa volta aqui são arcos costais. Esse aqui foi utilizado a reformatação Lung. É um atomo de tórax. Essa parte escura é o pulmão, tá? Eu visualizo totalmente o parênquima pulmonar. Aqui é a parte do coração e aqui é a patologia do paciente, ó. Eu não estou visualizando mais o pulmão. Tá? Então, foi utilizado o Lung aqui. E esse aqui é uma tomografia de tornozelo, tá? Eu utilizei o Bone, porque o meu interesse é parte óssea. Então, eu visualizo muito bem a parte óssea. Mesma coisa no crânio, eu faço um Standard, partes moles, e Bone para calota craniana, tá? E aqui eu visualizo já, ó. Aqui eu tenho uma fratura no crânio, consigo visualizar. Aqui no tórax, então eu vou fazer a Standard, partes moles, coração, pulmão. E o Lung, parênquima pulmonar, tá? Sempre essas reformatações. Para órbita e mastoide, órbita eu vou utilizar o detalhe, consigo visualizar totalmente o canal óptico, a órbita. E as mastoides é o EDG. Aqui começa ela, ó, mastoide. Uma anjo coronária. Aqui for reformatação tridimensional 3D, tá? Então, eu visualizo totalmente as artérias, as veias e o coração. A reformatação, então, a 3D, é a parte óssea, aqui, tá? Da pelve, janela para osso e janela para partes moles. Corte axial. Aqui é um corte axial, aqui um corte coronal. Tudo da pelve, tá? Aqui, ó, cabeça do fêmur, cabeça do fêmur, a bexiga, o reto e o cóccix. Então, para crânio, eu consigo ver nitidamente se existe alguma fratura. Esse aqui é um de criança, tá aberto ainda, ó. Tá? Consigo ver o paciente como ele é, tá? Eu consigo reconstruir, consigo ver gordura de paciente. É muito show. Se eu quiser ver como que o paciente é, eu só ponho na reconstrução 3D, tá? E vou mudando os filtros. Eu posso ver só a parte óssea ou posso ver parte do músculo. É bem legal. E aqui, então, tenho várias reconstruções 3D, tá? Coluna, um abdômen,
os arcos costais, os rins, a bexiga, somente coluna, ombro, aqui um coração, tá? As cardíacas, aqui a parte do pescoço e aqui do quadril. Então, é muito show, a gente consegue fazer muita coisa na tomografia. Só temos que estudar muito, 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 muito mesmo, porque cada dia vem uma coisa nova. Para trauma torácico, é utilizado bastante. Aqui a gente visualiza ó, a fratura de arcos costais, tá? Tanto é que o pulmão está tomado, provavelmente é sangue aqui, tá? Então, a gente utiliza bastante para trauma também. E as tomos com alta resolução, então, a gente utiliza cortes finos, específicos para pulmão, tá? Aqui, o nosso querido COVID, tá? Parte mais clara é onde o COVID está instalado na parte pulmonar. Querem parar por aqui? Ou posso continuar? Acho que está quase acabando. Então, a nossa composição tecidual, a gente tem tecidos hiperdenso, que são os brancos, isodensos, cinza, e hipodenso, bem escuro, tá? Hipodenso, ar, gordura e água. Isodenso, maioria dos órgãos. E hiperdenso, ossos, contraste, hemorragia, tumores calcificados e trombos, tá? Isso a gente utiliza bastante. Aqui as imagens estão, ó, aqui é contraste, esse branco. O contraste fica assim, bem branco, tá? Mais branco até que o osso. Isso aqui é uma hemorragia no crânio, tá? E aqui parte óssea. Então, hiperdensas, tá? Tonalidade branca. Hipodensas. Ar, gordura e água. Então, vai ser um cinza para preto, tá? Ó, ela vai do negro até o cinza escuro. Então, são as hipodensas. E as isodensas são o resto, então. Parte cinza. Cérebro, rim, músculo, pâncreas, fígado, tá? Útero, ovário, baço. Toda parte que for cinza é isodensa. Tranquilo essa parte? Sim. Então tá bom. Então aqui temos um pouquinho já da anatomia de um tórax, só para a gente começar a aprender. Os cortes axiais, a aorta descendente, a válvula aórtica, a aorta ascendente, o átrio esquerdo do coração, o átrio direito. Aqui é a coluna vertebral, aqui o parênquima pulmonar e aqui arcos costais. Essa parte aqui de cima é o externo, tá? Então, aqui as costas, aqui o abdômen. E o paciente sempre de frente para nós. Observando, então, aqui algumas alterações, tumores no cérebro, tá? Hemangioma, hemorragia. Então, tudo que a gente visualiza que está fora do padrão, isso aqui é o normal, num crânio, um corte. Se eu visualizo alguma sombra, alguma parte mais clara ou mais escura, é ali que está o meu problema, a minha patologia que eu tenho que investigar, tá? Por isso que a gente precisa ter uma noção de anatomia. A anatomia vocês vão estudar o resto da vida de vocês, tá? Olha só como dá a diferença. Esse aqui é um tumor maligno, tá? Glioblastoma multiforme.
Cada corte, ele tem um jeito. Acidente vascular cerebral, o agudo, subagudo, crônico e aqui crônico também, tá? A evolução, então, hemorrágica. O globo ocular, olha só que bonito, como ele fica bem nítido. Eu acho muito legal as imagens do estômago. Só para a gente relembrar, então, gordura, hipodensa, nervo óptico isodenso, músculos isodensos, tá? Isso relacionado à órbita. Estômago com ar e com bário, parte branca é o bário, escura é o ar. Aqui o fígado, isso aqui é um corte axial de abdômen, todos eles. Aqui mais um corte, bastante bário no estômago, fígado, tá? E aqui gordura, intestino e músculo. Megacólon no intestino grosso, olha o tamanho, que horror. Tá? O fígado exprimido, um rim, aqui o outro rim com um tumor renal, olha o tamanho dele. Terrível. Então esse rim aqui já nem funciona mais, né? Aqui é a pele, essa parte de fora, aqui é a parte óssea, coluna, músculo e gordura subcutânea. Essa parte aqui é gordura do intestino, tá? Aqui a gente visualiza sangue dentro da aorta. O ROI a gente utiliza muito aqui, ó, principalmente na aorta. Eu vou colocar ele totalmente dentro da aorta quando eu preciso ver o contraste chegando na aorta, para mim saber quanto tempo ele leva até chegar à aorta, para mim começar a fazer minha programação do exame, para exame contrastado, tá? Então é muito legal, porque a gente começa a ver, ela vai ficando branca, branqueou, já sabe que ali ela começou a chegar ao contraste. Então tu vai lá e vê quanto tempo ela demorou para chegar, tá? O ROI é bem utilizado aqui. Sangue coagulado, então, na hemorragia, no crânio. Então, a composição do sangue, ele se apresenta dos seguintes componentes, tá? A água, ela vai ser hipodensa, o plasma isodenso, a gordura hipodensa e as células hemácias isodenso, tá? Quando circulando nos vasos, ele é isodenso, quando coagulado, ele vai ser hiperdenso. Acabamos. Puxadinha hoje, né? Tá. Vá. E tomografia tem muito, gente. Muita coisa. Então, hoje só temos a Carmen, a Ariane, Tuane, Adrien e o Elson. Tá? Pouca gente. Uhum. Muito pouca gente. Bah. Pior, né? E aqui eu tenho uma lista de 20 alunos. Cadê esse povo? Cadê esse povo? Mas então tá, ó, eu já arrumei lá no Moodle para vocês postarem lá o material, tá? Tu vai conseguir agora postar. Pode postar com calma hoje, sem pressa, que eu vou pegar só final de semana para fazer a correção. E tem uma hoje lá do matéria de hoje. Daí é para a semana que vem, tá? Tá. E a semana que vem,
segundo o nosso cronograma, a gente vai ter a primeira prova. Aham. Glória. Já? É que a gente só tem 10 aulas, né? Ah, Não tem muita coisa, não tem muito tempo. E para mim não deixar acumular muita matéria, eu prefiro fazer assim. sim, Tá? sim. Senão vocês vão se escabelar, é muita coisa. Só essas duas aí já dá uma enxurrada de aula. Nossa. É. E isso que eu resumi tudo, gente. Se eu vou dar para vocês assim bem explicado, meu Deus. Quarta que vem então a prova. Aham, eu fiz bem resumidinho e vou botar o mais prático possível para vocês entenderem. Como é que vai funcionar, prof? Prova? Vai ser online, né? Porque não tem outro jeito. Eu vou fazer um arquivo. Não sei se vocês já fizeram aqueles do Google Class, que vocês só marcam a opção. É Não. online. Eu vou mandar um link, vocês vão clicar no link e já vai abrir a prova. E aí, simplesmente, vocês vão marcar a opção correta. Tá? Tá. Mas é bem... Tá bom. Vocês vão ter o material, vai estar bem tranquilo. Tá? Tá. Então, se vocês conseguirem me mandar essas atividades antes da prova, eu já libero os gabaritos. Show. Tá, ok. Então tá, gente. Bom final de tarde, boa noite, porque eu tenho meu segundo turno agora, meu terceiro, na real. O primeiro foi de manhã, agora é o segundo, e de madrugada é o terceiro. Nossa. Vou lá para a Unimed fazer meu plantão. Ah. Eu dei aula de manhã, dei agora, e de madrugada eu vou para a Unimed. Então tá, bom trabalho. Eu posto as aulas assim que eu conseguir já configurar elas, tá? Tá, tá Tá, bom. ok. Lá no futuro. Até semana que vem. Até, bom beijo. trabalho. Bom trabalho. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.